trazer alguém, não é, que foi, né, vamos dizer assim, atribuída de responsabilidade para cuidar do que a gente chama de espólio, né? Quando alguém vem a óbito e tem patrimônio, tudo aquilo chama espólio. Depois vocês vão aprender direitinho com o Dr. Guilherme. E foi obrigada a se tornar inventariante de um espólio que estava desorganizado. E isso tem desdobramentos não só financeiros, mas também tem desdobramentos emocionais. Eu diria que os desdobramentos emocionais de uma tratativa de espólio, né? A gente ontem, na conversa com o Soares, né? A gente passou por isso, e eu até falei em algo que, se a gente não cuidar, aquilo que era para ser bênção para a geração seguinte acaba virando maldição, porque vira briga entre família, briga entre irmãos, e é uma confusão, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu mexi aqui, não sei se está certinho. Estão me ouvindo? Alguém dá um alô aí. Alô? Alô, alô? Estamos ouvindo sim, Luiz. Que legal. Certo. Então, eu também quero chamar a dona Ana. Cadê a dona Ana? A dona Ana, cadê? Deixa eu achar ela aqui, tá? Por acaso, né, para dor de cabeça da dona Ana, eu sou o sobrinho mais velho dela, né? Eu poderia contar essa história, porque ela vai compartilhar aqui com vocês, mas nada como ela, porque ela viveu. Tal qual aí o seu Soares, o tia abre a câmera aí, isso. Tal qual o seu Soares, a tia também tem 75 anos, é extremamente articulada, high-tech. Eu até tive que dar uma briga com ela com esse negócio de Covid aí, que ela não parava em casa. E um dia eu liguei para ela, falei, tia, o que a senhora está fazendo? Estou indo no supermercado, estou indo aqui, estou indo ali. Eu falei, tá. E ela mora em São Paulo, na capital. Eu falei, então faz o seguinte, passa numa funerária e escolhe o caixão. Não vou fazer isso. Eu falei, então escolhe ficar dentro de casa. E aí ela passou a ficar quietinha dentro de casa, né? Então, eu quero chamar aí a tia, ela sempre está com a gente aí na internet e tal, para ela compartilhar um pouco aí da história dela como alguém que foi aí responsabilizado a cuidar de um patrimônio que ficou de uma outra tia nossa, também muito querida, né, que resolveu nos deixar. Ela também, tal qual o seu Soares, ficou... mas eu não sei falar direito, meu nível de escolaridade não é bom. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com as experiências, tá? Tia, deixa eu tirar aqui a tela minha aqui, para aí. Aqui, a tia está em destaque, ó, ficou toda bonita aí, se produziu, hein? Aí, Pedro, ela está fazendo mentoria com você, tá vendo? Não que ela não seja bonita, disso. Mas hoje ela está incrementada aí. Bom dia. Isso é para dar uma motivação maior para mim. E ontem eu passei um roteiro, para a tia. Vocês estão me vendo em tela, gente, ou eu estou sumido? Aí daí pôs aqui... vendo, beleza, ótimo. Tia, então se apresenta aí para a galera, né? Esquece a parte ruim da apresentação, que é me ter como sobrinho, e fala das coisas boas. Ele gosta de elogio, é isso. Bom dia para todos. Primeiramente, eu quero dar os parabéns ao senhor Soares pela sabedoria dele. Eu fiquei, assim, encantada. A sua inteligência, disciplina e uma força de vontade tremenda. Sim. E muito jovem, tem muito tempo pela frente, vai construir muitas casas ainda, viu?
Então, foi muito bacana conhecer essa experiência dessa família. Aham. Bom, eu, como você já falou, tenho 75 anos, meu Aham. nome é Ana Maria. Eu vou começar assim do início, porque não vou falar que a vida tem sido uma tragédia, não. Mas tem vários desafios, né, Aham. na existência. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, né, do primeiro casamento do meu pai. A mais nova, nós ficamos órfãs de mãe. A mais nova tinha 4 anos, a do meio, a Cândida, tinha 6 anos, de 5 para 6 anos, e eu 7 anos. Nós éramos sempre muito próximas, assim, na questão de idade, né? E, ficando órfãos, eu sofri um acidente junto com o caso que a minha mãe foi. Então, eu fui para a cidade, a gente morava na área rural, né? No sítio dos nossos avós, eles eram imigrantes espanhóis. Meu pai era filho, né? Veio da Espanha com 6 anos, e a gente foi, assim, muito, muito unido, apesar de toda essa tragédia, porque a gente ficou conhecida pela família e pelas pessoas da cidade por ser as meninas, né? Meu pai ficou sozinho durante 1 ano e alguns meses com nós. Eu na cidade, que nessa época meu avô já morava na cidade, fazendo o tratamento do caso acontecido, da queimadura, né? Porque a minha mãe faleceu eletrocutada, né? E mais 3 pessoas no mesmo dia faleceram, que é o meu tio e mais uma outra pessoa. E eu sofri um acidente bastante difícil e precisei ficar na casa dos meus avós, tratando, me cuidando. E meu pai sozinho na área rural, no sítio, né, com as 2 irmãs. Depois ele precisou se casar, resolveu se casar, e com a primeira namorada dele, né, que também no mesmo dia faleceu o marido. E ela trouxe 2 filhas também, da mesma idade, mais ou menos a mesma idade nossa. Aí ficamos, né? Depois passou-se um tempo, a gente foi morar pela escola, porque na área rural tinha escola, mas tinha só até o 2º grau, né? E aí meu pai, né, com as 5 crianças, já em idade de escola, ele mudou para a cidade, comprou uma casa e lá nós fomos morar. Ficamos depois órfãos de pai aos 22 anos, 21, 22 anos. Tivemos problema, né, de relacionamento com a segunda esposa do meu pai e fomos morar. Novamente mudamos para a casa do meu avô. E aí seguiu, cuidando do meu avô, tal. Ele, daí 3 anos e meio, ele veio falecer. Aí foi quando a minha irmã, a Cândida, que é a mãe do Luiz, se casou, né? Contraiu casamento com o pai dele, né? Paulo Sérgio Fernandes Serrano, e ficou, depois do falecimento, depois do casamento da Cândida, a mãe do Luiz, nós ainda ficamos 2 anos, 3 anos mais ou menos, junto com esse avô,
que, infelizmente, também faleceu. Aí ficamos, eu e a Carme, estudando ainda, terminando o curso de técnico em contabilidade, que era uma escola noturna, que fazia muito pouco tempo que tinha aberto, né? Por isso a gente começou a estudar já com uma idade mais avançada, que durante o dia a gente trabalhava, tinha o comércio, trabalhava em comércio, e por aí vai. Aí resolvemos, depois do falecimento do avô e término do curso, por coincidência, no mesmo ano, aí tivemos que vir morar para São Paulo, porque a gente sabia que era uma situação que a gente não podia mais continuar na cidade. Por quê? Os tios não queriam que a gente morasse sozinhas, eu e a Cândida, né? Carmen. Aí fomos morar. Tivemos uma oportunidade com uma prima que já morava em São Paulo. E ela motivou muito, a gente veio para São Paulo. E foi muito bom morar em São Paulo. Eu sempre gostei de São Paulo, até hoje. Moramos 21 anos aqui, sempre trabalhando, né, em comércio. Depois, antes disso, eu trabalhei numa empresa vamos dizer, de instrumentos musicais, né? E trabalhei na parte de contabilidade e tesouraria. Eu cheguei a ser a tesoureira da empresa, né? Durante 12 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. E a Carmen já prestando concurso, nesse tempo, nesse inteirinho, eu e a Carmen sempre procurando fazer concurso, prestar concurso, porque a gente tinha em mente o desejo de trabalhar na parte assim, de ser funcionário público. Por quê? Pela segurança que a gente sentia, porque a gente sabia que o futuro dependia da gente, né? Nós não tínhamos ninguém que pudesse falar, não, fulano vai nos ajudar. Então, a gente contava com o nosso salário, com o nosso trabalho para sobreviver. Tanto é que tentamos, sim, fazer faculdade, já em São Paulo, mas, na época, era tudo muito difícil, não tinha essa facilidade, mais ou menos, entre aspas, né, que hoje tem, mas hoje tem mais oportunidade de você fazer, ter bolsa de estudo, né, desconto, uma série de coisas, faculdade federal, né, e a gente não conseguia entrar numa faculdade. Enfim, desistimos. E porque o preço era muito alto e a gente tinha aluguel, sobrevivência natural, normal. E o tempo foi passando, a Carme conseguiu passar no Tribunal de Justiça, né? E ela foi muito bem, né, sucedida. Eu continuando no comércio. Aí, ela foi trabalhar no fórum, na Avenida da Consolação, e eu fui partir. Depois de 12 anos, a empresa que eu trabalhava, que era a metalúrgica, ela saiu do Largo da Orochi, que era a filial onde eu trabalhava, e levou para a matriz, né, que era em Mairiporã.
E eu fiquei assim, ainda continuei, e eles me colocaram numa posição assim, ou você vai, né, para a matriz, nós vamos nos juntar a filial com a matriz, ou então, se você não for, a gente vai precisar te demitir. Aí eu ainda fui, não podia pensar nessa palavra, né? Demissão. Então fui para. A situação era muito complicadinha. Deixa eu A gente só era. fazer duas perguntas, tia, interromper. É, Isso é, aconteceu, a senhora tinha quantos anos? quando eu fui para Mairiporã. Essa é uma pergunta. Mariporã, É, eu estava, deixa eu ver bem, mais hum, ou menos, mais ou menos. deixa eu pensar um pouco, Uns Du. 20. Não, 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 já estava com uns 32, 33 anos, por aí, mais ou menos, É. né? Porque, na E verdade, nós fomos explica um para São pouco a Paulo. distância. Aqui tem gente de todo o Brasil, né? Tem gente de São Paulo, obviamente, mas quanto de distante é Largo do Aroche, que está no centro de São Paulo, a Mairiporã? Quantas horas de carro na época? Não, na época, a estrada era muito mais ruim do que é hoje, que é a Aham. Fernão Dias, não sei se alguém conhece, eu acho que sim, e que é uma estrada que vai para Minas, né, bastante transitável. Uhum. Então, era uma estrada muito perigosa. A distância, não sei ao certo, mas eu acho que 80, 70 Alguém de quilômetros, São talvez até Paulo ou alguém que está com menos. o Google Maps aí, procura aí Largo do Isso, Aroche, Mairiporã. procura ver. Porque, na verdade, a gente. Aí eu fui, né, para Sim. Mariporã, um sufoco que foi viajar, eu saía de madrugada, porque, na verdade, a gente morava na Barra Funda, como ainda moro agora, né? Uhum. Paralela à Praça Marechal Deodoro. Sim. Então, a Mariporã, a fábrica, eles começavam a trabalhar às 7 horas da manhã. Aham. E o escritório acompanhava esse horário. Então, veja bem, eu tinha que sair daqui de casa, levantar tipo 3h30, 4 horas da manhã, para pegar a condução para ir até Mariporã. Aham. Isso, muitas vezes, no início, eu fui de ônibus, né? E até a, a estação Tietê, né? Uhum. Pegar, que aquele tempo tinha já, estava recém-construído o metrô, né? Então, eu ia até o Tietê e de lá eu seguia. Aí, devido ao cansaço, à dificuldade, eles acharam por bem eu também ir junto com uma perua da empresa que saía, me pegava aqui já na Praça Marechal para estar lá mais cedo, né? Aham. Porque às vezes eu chegava tarde. Bom, isso foi um tempo mais ou menos de um ano e pouco. Aí o cansaço realmente bateu forte e acabei pedindo a demissão da empresa. Uhum. Aí eu parti para a tentativa de abrir uma. Eu gostava, sempre gostei muito de costura, eu costurei. Aí eu parti, eu já não queria mais trabalhar com escritório, ainda mais que eu cuidava da parte financeira, né? E a tesouraria, então era desgastante, aumentou muito o serviço, né? Indo para Mairiporã. Aí eu vi que realmente não estava cansada fisicamente pela distância. Chegava em casa por causa do trânsito, chegava em casa todo dia por volta de 7, 8 horas, dependendo do trânsito. Uhum. Então, isso era diariamente, né? Uhum. E saía muito cedo. Então, eu desisti. Uma empresa que eu gostei muito, adorava trabalhar, fazer o que eu fazia, né? Que era a parte contábil e a tesouraria em si. Bom,
Aí eu parti, então, para um curso de modelagem, né? E também alguns meses de estilista. Depois de uns 2 anos, eu, minha irmã, né, a Carmen, e mais um primo, nós resolvemos montar uma confecção, na verdade, uma malharia. E deu certo, deu muito certo, né? E até o Luiz conheceu, né? Alugamos um prédio aqui, né? Próximo, e estava indo muito bem. De repente, o Collor entra para o governo, foi o presidente. Aí foi aquele corte fatal, né, nas nossas vidas, né? Ficamos literalmente sem dinheiro para continuar trabalhando e com muitos pedidos, né? Aí foi aquela história de cancelar em pedido, a gente não vencia atender telefonemas e cancelando pedidos. Aí foi muito triste, com muito material para trabalhar, muita malha, peças de malha. Eu fiquei numa situação deplorável emocionalmente, mexeu demais comigo. Aí eu tentei, né, negociar as peças com os fornecedores, conseguimos com preço muito abaixo, né, para me livrar daquela situação, porque eram bastante peças. Aí voltei a trabalhar como do início no próprio apartamento. O apartamento é pequeno, mas a gente resolvia. Então, eu tentei atender alguns pedidos que ficaram, né, assim, aqui no apartamento. Vendi as máquinas de industriais, máquina de corte, todo o material de uma confecção. Fui vendendo com preço abaixo, porque naquela época ninguém comprava, ninguém vendia. Estava parecendo essa época que nós estamos aqui. Quem viveu aí o momento do Collor e da Zélia? Manda no chat para mim aí. Porque se muita gente não viveu isso, não tem essa experiência, essas dores, depois no final eu comento. Foi, acho que no ano de 1980 e tralalá, né? 89, não sei bem a data. 89, 90, foi um caos econômico. Foi muito suicídio. Muito aqui suicídio. Próximo, nessa Avenida Pacaembu, tem o viaduto, que a gente só ouvia falar, no viaduto do chá, o pessoal se jogando, se suicidando, o desespero foi total. Eu me lembro bem disso, gente, porque vocês sabem, eu tenho 50 anos, comecei a trabalhar aos 14, de tempo integral. E nessa época, que foi 89, eu já trabalhava pelo menos aí há uns 4 anos num escritório de contabilidade, fazendo aí contas a pagar e tal, e eu estava iniciando a faculdade e eu vi a dificuldade dos fazendeiros que tinham dinheiro no banco, literalmente o dinheiro foi preso, e você não tinha dinheiro para fazer a folha de pagamento de 50 empregados da fazenda. Esses empregados não tinham como fazer a compra do supermercado ali, do armazém, né? E foi tudo travando, foi um caos, Depois a gente pode fazer um capítulo à parte disso, né? Uhum. E aí teve que vender a confecção, né, tia? Foi diminuindo o estoque, vendendo equipamento. Isso, exatamente. E até o ponto que vocês foram para a Cafelândia. Saí do aluguel, voltei para o apartamento para terminar, né? Trabalhava. Aí, um dia, desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu saí para a rua, andando, falei, eu vou procurar emprego, né?
deixa eu fazer uma parte aqui. Gente, a gente acabou de ouvir a história do seu Soares e da Grazi como filha. E acabamos de ouvir aqui a tia Ana falando o seguinte: olha, eu era sozinha, tinha que trabalhar para viver, não tinha ninguém para ajudar. Tá vendo a importância de uma herança geracional? Minimamente, a gente oportuniza para os filhos a oportunidade de escolhas. Nem sempre elas serão as melhores, mas eles podem escolher, não é? Só para a gente continuar, para aproveitar esse subsídio. Então, aí nós tínhamos o sócio, a tia Carmen, a minha irmã Carmen, e mais o primo, que a esposa trabalhava com a gente. Ele era contador, né? Mas aí eu recebi meio que uma cobrança, né? Assim, indiretamente, sendo direto, para acertar a situação. Aí eu fui tentar vender, com as vendas do material que foi acontecendo, eu acertei a parte desse meu primo, acertei também a parte da minha irmã. Para resumir, eu fiquei quase zerada. Eu não tinha dinheiro para colaborar com a minha irmã, porque a gente morava junto, né? Sempre moramos juntos, para ajudar no condomínio do apartamento. Aí foi quando me bateu o desespero. Eu fui para a rua, falei, eu vou procurar um trabalho, seja lá o que for. E saindo, batendo, andando aí nas ruas, desesperada, assim, em lágrimas, né? Porque pedindo toda a proteção de Deus, né? E eu encontrei um trabalho bem próximo ao apartamento, aqui, né? No quarteirão, e fui trabalhar lá de vendedora, né? Era uma loja de calçados. Não tinha experiência nenhuma a respeito e aconteceu. Fiquei lá um bom tempo até voltar para o interior. Que foi como que aconteceu a volta para o interior? A Carme, ela sempre teve um sonho de ter uma loja, né? E ela sonhava e sonhava alto, porque ela sempre me dizia que queria voltar para Cafelândia. Já fazia isso 21 anos que nós estávamos em São Paulo. Construímos, sim, alguma coisa aqui em São Paulo, compramos o apartamento entre eu e ela, né? Financiado pela Caixa Econômica, e também tivemos um carro financiado, porque era tudo assim, tudo prestação de coisinha, pagando isso, pagando aquilo, né? Mas tudo com muito controle, né? Das nossas responsabilidades. E aí eu, né, consegui trabalhar, né, ajudar nas despesas da casa, né? Nessa época eu já tinha quitado o apartamento, porque quando ela e eu, nós saímos do nosso trabalho de emissão, a gente levantou o fundo de garantia e foi onde que a gente quitou a dívida do apartamento que era financiado. Depois, o do carro foi bem mais para frente, não foi tão difícil. Aí, trabalhando nessa loja, a Carmen, a gente queria morar num apartamento maior, porque esse aqui, ele é pequenininho, mas nós tínhamos intenção com um familiar que queria vir para São Paulo, né? Que precisava vir começar a trabalhar em São Paulo, fazer o curso. Meu irmão, que hoje ele é juiz de direito, ele tinha passado também e ele precisava fazer o curso aqui em São Paulo para ele assumir o controle de... Esse meu irmão, desculpa, gente, esse meu irmão é do segundo casamento do meu pai, tá?
que eu não citei no começo, que depois ele nasceu a mãe dele, né, é a segunda esposa do meu pai. E então ele precisava vir para São Paulo, então ajudamos. Uma que a gente estava querendo mesmo morar num apartamento maior e um parente nosso que tinha uma residência nas Perdizes tinha uma casa grande que estava alugada por uma livraria, mas é estoque só. Aí fomos para lá. Foi muito bom lá. E o Luiz, no começo, ele também teve interesse de vir para São Paulo, né? Depois, Sim. rapidinho, ele mudou. Depois de uns 3 assaltos em São Paulo, eu falei, o quê? Vamos morar nessa loucura? Nada. Ele se assustou e partiu para Campo Grande, que foi muito bom para ele, né? Para nós, não, porque ficamos na falta dele, né? Da companhia dele. Bom, gente, é mais ou menos isso. A minha história é muito complicada. Aí voltamos, né? Depois de estar morando nessa casa muito grande, né? Que o Luiz conheceu também. Esse meu irmão ficou fazendo o curso É a Escola de Magistratura do Estado de São Paulo. O cidadão passa no concurso, passa nos exames psicotécnicos, depois ele vai tipo para uma pós-graduação aí, uma especialização em magistratura, para depois ele ser apto a assumir o cargo de juiz de direito. É assim que funciona no estado de São Paulo. Eu não sei aqui no Mato Grosso do Sul. O Guilherme talvez possa dar uma contribuição. Não é a área dele, mas talvez ele possa. E aí, tia, depois dessa casa, aí vocês foram lá para Cafelândia. Pois é. Aí vamos lá para Cafelândia agora. Aí é muito interessante umas coisas que acontecem na vida da gente, né? Depois de um tempo a gente começa a analisar. Tá tudo certinho, é por Deus mesmo, né? Aí a Carmen já tinha sempre comentando que estava para se aposentar, estava fazendo mais ou menos 2 anos para ela completar o tempo, né, de aposentar, e ela porque queria voltar para Cafelândia, porque na verdade ela nunca simpatizou com São Paulo. Eu sim, sempre fui apaixonada por São Paulo até hoje. E apesar de toda essa loucura que todo mundo sabe, mas para mim não tenho problema com isso. Aí tudo bem, ela quis voltar porque conseguiu uma transferência, né, para o fórum de Cafelândia, né, e me levou por toda a força, porque quis que eu também fosse, juntou a família e eu sozinha lutando que não queria ir. Aí uma irmã que é filha, uma dessas irmãs que é filha da segunda esposa do meu pai, eles tinham lá um restaurante. E eles estavam muito ruim o restaurante, eles estavam em ponto de fechar, porque ela trabalhava no posto de saúde e o marido trabalhava na Caixa Econômica, não tinha como cuidar desse comércio, e o comércio estava indo para o ralo. E eles me intimaram que se eu não fosse, eles iriam fechar o restaurante. Aí eu falei, tudo bem, não tinha mais argumento contra, era ligação em cima de ligação, me chamando, e a Carmen toda feliz, querendo voltar, porque já tinha conseguido a transferência. Eu fui, com o propósito de ficar uns 6 a 8 meses, deixar mais ou menos alguém, né, de confiança, porque eles não estavam tendo pessoas de confiança, não tiveram sorte, né? Depois que montaram o restaurante. E eu fui com essa esperança, me propus a ficar lá só um tempo curto para depois voltar para São Paulo. Mas esse tempo curto durou quase 8 anos. Mas, enfim, com muito orgulho,
e modéstia à parte, realmente o restaurante foi um sucesso, né? Olha, gente, eu Em sou todo suspeito para falar, sentido, mas eu já em viajei todo muito, comi em muito sentido. restaurante por É, aí. E realmente o é, Requinte, que era o nome do restaurante, né? é, Virou um requinte realmente na cidade exatamente. lá de Cafelândia, É. né? A ponto de os viajantes, vendedores, deixavam de almoçar na cidade de Linz, que é maior, para almoçar em Cafelândia, né? Então, assim, foi uma época muito boa que eu ia para Cafelândia, minha mãe brigava comigo, que eu só comia no requinte. E o melhor, não pagava. Você e seu irmão, Pedro. Pedro adorava, É, né? meu irmão mora em São Paulo, assim como a tia Ana. É, E é. aí a tia Então, Carmen já estava trabalhando lá no fórum em já Cafelândia. estava Aí a tia a Carmen toda, aposentou. toda. A tia Carmen É, aposentou. aí ela realmente queria parar um pouquinho antes, mas influenciada pelo meu irmão, achando que sim, que ela deveria ter um pouco mais de paciência e Aham. terminar, né? Completar. E antes disso, o sonho dela Era montar a loja. se realizou um pouquinho antes dela se aposentar, Aham. porque teve a oportunidade de comprar uma loja muito pequenininha, Bem e até pequeno. a minha sobrinha, irmã do Luiz, a Maria Isabel, que ficou tomando conta dessa loja, foi colocada no nome dela, porque não podia, funcionário público não pode, como até hoje, não pode ter um comércio ou qualquer outra coisa, né? Atividade. Então, ela ficou, né? A Maria Isabel ficou cuidando, e como ela entrava às 11 horas, a Carmen entrava às 11 horas da tarde no fórum, ela ficava até esse horário, mais ou menos, um pouquinho antes, ela ficava na loja junto com a Maria Isabel. Depois, a Maria Isabel cuidava na parte da tarde. Bom, isso foi até ela se aposentar. E essa loja, mini loja, que a gente considerava, era um corredorzinho, ela transformou a loja muito grande, que hoje é o espaço que está lá, né? Conseguiu É mais do que imóvel. transformou, né? Essa loja que ela É, comprou pequenininha era num imóvel alugado, né? isso, Minúsculo. é. E, Aham, e virou um negócio de maluco, né? A maior loja da cidade lá em confecção, né, tia? Com o imóvel próprio, aliás. é, isso. Mas isso foi assim, devagar, né, Du? Ela Sim, saiu daquela loja que era alugada, pequena, uhum, muito pequena, era uhum, praticamente um corredor. E uhum. ela foi para um espaço um pouquinho maior, né? Lembro, E lembro, depois ela foi para uma outra, lembro. também já era maiorzinha, e foi seguindo até ela comprar o imóvel, né? Que é um imóvel bastante grande, era uma residência antiga, e ela reformou todinha a residência e fez quase que um mini shopping, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. Então, o terreno era muito grande, ela usou o terreno todo. Nós podemos A imaginar, história gente, depois. tipo uma loja de shopping, sei lá, uma Marisa, né? Assim, imagina um imóvel É, realmente isso, grande, diferenciado, muito muito estocado, grande. né? Com É, muito movimento, uhum. e uma outra visão para o comércio da cidade, né? Quem já morou em cidade pequena sabe disso, né? E aí, tia? Aí a vida Uhum. vai. Aí a vida vai. Oi, tia. Alô? Aí eu, nesse interim, também eu saí do restaurante pelo cansaço novamente, porque a gente trabalhava durante o dia e a noite. Então, nos 2 últimos anos, o restaurante parou de trabalhar à noite, mas era aquele sufoco. Eu sempre brincava com os funcionários, né? Falei, aqui nós temos que montar uma festa todo dia,
né, preparar uma festa todo dia. Por quê? O atendimento era mais de 100, 150 pessoas dia, fora os domingos e feriado, que era dobrava. Então, foi um trabalho prazeroso para mim, que eu gostei muito de trabalhar lá, muita experiência, e também, mas o cansaço bateu. Aí eu tive que partir para uma outra coisa, sempre tentando alguma coisa própria, né? Que foi o caso da confecção, da malharia. Depois aí eu quis partir para uma loja, porque a Carmen estava indo muito bem, aconteceu de eu também ter uma loja pequena. E foi, né? Depois aí, em 2006, eu resolvi, assim, a Carmen, essa loja, que esse imóvel que ela tinha, estava alugado para uma outra empresa, uma outra loja de cosméticos. E aí ela pediu para reformar. Então, eu saí da minha loja e juntamos as lojas. Eu tinha uma loja de calçados e roupa infantil. Aí juntamos as lojas, né? E fiquei com ela, porque a minha intenção era me aposentar e voltar para São Paulo. Mas fiquei ainda eu não sei, mais uns 4 anos lá. Porque aí a loja ficou grande, depois da reforma aumentou, e eu precisei ficar ajudando, que eu achei que não era hora de eu voltar para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo só em 2010, né, que eu tinha já me aposentado. Eu me aposentei com 61 anos e quis aqui, porque era meu sonho fazer a faculdade. Aí eu fiquei sabendo, né, informação de que poderia a USP estava abrindo faculdade para terceira idade. Então, eu me interessei. E foi por isso que eu voltei para São Paulo, mas para participar dessa oportunidade de faculdade da terceira idade. Mas, infelizmente, aconteceu o fato da minha irmã ficar doente. Em 2011, eu precisei voltar, porque ela, fazendo os exames, descobriu que ela estava com um tumor, né, no reto. E precisava de um tratamento longo, de químio, porque era grande no local, né? Ela estava e não poderia fazer a cirurgia. Então, ela teve que fazer vários tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Foi bastante. E teve que ir na cidade vizinha, também de 70 quilômetros distante da cidade nossa. E foi muito difícil esse período de tratamento dela, e ela trabalhando na loja quando podia, e eu ficando também cuidando dela, viajando com ela, levando ela. Bom, gente, são complicados. E durou, ela teve 3 cirurgias. Em 2012, 2011, ela passou por uma cirurgia bastante grande. Depois que já estava mais ou menos assim, achando que ela já tinha se recuperado, volta de novo com metástase no pulmão, no fígado, aí foi o fim. Eu sei que nesse período foi 5 anos e meio de luta dela, e eu acompanhando todo esse processo, né? Correndo com ela para todo lado, com tratamento, interna, sai, faz cirurgia, volta, e aí vendo o sofrimento dela. E depois aconteceu tudo isso, veio o falecimento,
E durante o período no trabalho com a loja, eu ficava com a parte de venda, compra e vendas. E organizava o que precisava comprar, essas coisas do que mais saía, pesquisa de mercado e também pesquisa na loja para poder... E a gente viajava muito para São Paulo, para o Paraná, em busca de mercadoria que tivesse novidade, porque a cidade é muito pequena e a gente não queria sempre levar novidade para a cidade. E foi isso um sucesso, né? Porque as pessoas iam lá primeiro para ver o que tinha chegado. O dia que chegava a mercadoria era um tumulto, porque sabiam que ia ter novidade, né? E o tempo foi passando, né? E, bom, ela veio a falecer, né? Infelizmente, eu fiquei sem chão, como... Porque aquela história, você sabe que a pessoa está doente, mas não sabe que vai ser imediato, ou assim, fica... Porque ela fazia o tratamento, né, devido, tal. Ela passava um período mal, como todo mundo sabe, com esse tratamento de químio e rádio, deixa as pessoas muito mal. Então, ela ficava se convalescendo, tal, voltava para o trabalho, né? E a última vez, que foi em 2016, assim, ela já estava muito debilitada, muito debilitada. E o próprio médico aconselhou ela não fazer mais a químio, né? Mas ela tinha uma força de vontade, uma fé em Deus, que ela respondeu assim para o médico: eu confio em Deus e confio no Senhor. Então, eu vou fazer essa químio. Mas, infelizmente, foi essa químio, a primeira químio, que derrubou, né? Ela, infelizmente, partiu. Deixando a loja e eu, como inventariante depois, né? Toda a trama de documentação, que o doutor Guilherme aí sabe, o Luiz sabe, uma história que é mais complicada, porque é uma Aí a senhora se maratona. viu, né, tia? Eu sei que toda essa história, ela é dolorida, né? Mas vamos pegar uma parte aí que... E eu tô nesse jogo, tá, gente? Eu tô nesse jogo. Tanto que eu pedi para o Pedro... Ó, eu não estou sendo cansativa, eu sabia que iria assim ser. Não, então, vamos Vocês falar me um pouquinho, desculpem. porque assim, eu estou me recuperando aqui também, porque essa história me diz respeito diretamente, né? Então aí a tia Carmen nos deixa, e a gente sabia que ela tinha o patrimônio, né? E tinha a bendita Ela loja, construiu tinha uma tudo. loja que eu, como sobrinho mais velho, né, há que se dizer aí que, na ocasião, a tia Carmen e a tia Ana eram solteiras e nunca tiveram filhos, né? Então, eu tomo a liberdade, como assim sempre tomei, de me considerar filho, né? O filho mais velho. E todo mundo tinha medo da tia Carmen, né? E eu sempre falando: tia, vende essa porcaria dessa loja, não sei o quê, porque a senhora precisa descansar. Pega o que a senhora tem, torra, vai para São Paulo e se trata em São Paulo. Eu tive algumas conversas com ela nesse sentido. Estou só colocando um pouco, até para dar um refresco para a tia. Eu aconselhei a tia Carmen várias vezes. Quanto à loja, ela falou, ela me chamava de Du, né? Na família eu sou conhecido de Du. Então a tia falava assim: Du, se eu vender a loja, eu morro no dia seguinte, né? Tanto que até uma semana antes do óbito da tia Carmen, ela estava trabalhando na loja, né? Eu acompanhei ela.
eu acompanhei Era ela, período do Natal, né? período de Semana Natal, do sim, Natal, sim, trabalhava à noite, né? Então, exatamente, à ela noite trabalhando. ela estava trabalhando. E, gente, o dia que ela foi fazer a primeira cirurgia, né, que foi em hospital particular, de tanto eu encher as paciências dela, ela foi fazer a cirurgia em Linz, na cidade de Linz. Eu quis levar ela para lá. Ela Aham. não quis. O que ela me deixou fazer foi ir. Fomos eu, a tia Ana e o meu irmão, né? Ela foi dirigindo até o hospital. Eu quis dar entrada no hospital, ela não deixou. Ela que foi ali no guichê, deu a entrada da cirurgia, preencheu o cheque, não sei o quê, para pagar todas Era as bem assim. custas É, e fez tudo. era bem assim. Então, assim, para Uhum. a gente, para chegar um pouco aí, para vocês entenderem onde vocês estão tomando conhecimento. Pois bem, faz uma cirurgia, faz outra, eu acho que foi na segunda ou na terceira, e eu sempre falando, tia, assim, com muito cuidado, com muito zelo, né, tia, a senhora tem que cuidar das coisas da senhora, deixar esse negócio meio organizado, né? Mas assim, como a tia Carmen era muito brava, né, o único que eu acho que falava alguma coisa para ela, assim, era euzinho, né? E É. o fato é que eu me lembro de uma ocasião, eu estava viajando, a tia Ana me liga. A tia Carmen quer que o cara do cartório venha aqui no hospital, porque ela tinha, acho que, feito a retirada da bolsa de colostomia e estava mal, né? Muito mal. E nesses momentos repentinos de recuperação, a tia queria que queria, e quando ela enfiava uma coisa na cabeça, só Deus para tirar. Ela Uhum. queria que o cara do cartório fosse lá, né? Eu, que não sou bobo, não sou nada, falei, tia Ana, fala para a tia Carmen que não vai nenhum cara de cartório aí nesse bendito hospital. Isso não é hora de ficar pensando nisso, tá? Ah, mas a tia Carmen vai ficar brava. Eu lembro bem como se fosse hoje, né? Eu falei, tia, fala para a tia Carmen que sou eu que estou mandando. Qualquer coisa ela briga comigo, manda ela me ligar. E se ela quiser falar com o cara do cartório, ela que levante dessa cama do hospital e vá lá falar com ele, porque ele não vai aí não. E virou um redivu, gente. E aí a vida continuou até essa semana do Natal, né? Que a tia resolveu nos deixar, né? Enfim, aí é uma história um pouco mais complexa que eu me envolvi diretamente, né? E depois aí de passado esse fato de óbito, tirar corpo de dentro da casa, né? Fazer toda essa passagem aí, eu fui, digamos assim, privilegiado de poder fazer isso, né? Então, não queiram passar por isso, mas foi vamos falar assim, um privilégio, né? Feito isso, vem um momento de que aí a tia Ana tá, né, tia? Bom, já fizemos funeral, etc, etc. Tem um patrimônio, tem uma loja. E aí eu queria que a senhora entrasse. Qual foi o sentimento, assim, depois de... Bom, é, Que aí eu como saí eu um pouco de falei, cena, que eu fiquei... é, só para concluir assim, né? Para dar tempo para a é, senhora respirar um pouquinho. Quiser pegar uma água lá, pega. Eu não sei eu se a senhora tomei, tem uma água pertinho aí. também, eu tenho, eu Tem uma também. água pertinho, então toma um Tenho, golinho. tenho, eu também. Né? Que tanto para mim quanto para ela isso é forte. É. Eu cuidei de todo pré-funeral. Né? Eu não tenho condição de falar sobre isso. Se a tia Ana tiver, ok, mas eu não tenho. E meu irmão ficou para o pós-funeral, porque isso existe. E eu, na ocasião, era empregado, eu tinha que dar expediente, né? Então não tem como. E aí fica a tia Ana sozinha, com loja, funcionários, fornecedores, estoque, contas a receber e uma porção de imóveis. E aí, tia? Bom, Vamos foi focar assim nisso. uma, Esquece essa outra parte da é, doença, do tratamento. uma loucura. Eu fiquei totalmente sem chão. Uhum. E não sabia nada,
nada a respeito da questão bancária, financeira, porque ela que cuidava de toda a administração. Uhum. E não tinha uma senha, não tinha... Ficamos com um pouco de dinheiro que foi encontrado depois. O Pedro, o irmão, né, Pedro é meu do que irmão. ficou lá uma semana para ver, procurar onde poderia começar a ver por onde, que caminho seguir, né, em busca de documentação, de bancária. Foi muito difícil. O dinheiro que tinha em caixa foi pouco. Por quê? Foi um período de venda do final do Natal e ela, por estar doente, ela não fez compra, não queria fazer compra, né? Achava que o que a gente tinha era suficiente. Bom, e era assim, nós depositávamos, os próprios funcionários tinham dinheiro em caixa, a gente corria depositar, não ficava com dinheiro na empresa, né? E ela sempre tinha uma reserva na casa. Mas nesse dia que o Pedro começou a vasculhar, nós começamos a vasculhar em busca de cheque assinado, alguma coisa que desse um amparo para a gente ir em banco, ver essa parte de levantar um dinheiro, né? E, infelizmente, não encontramos nada. A única coisa que o Pedro encontrou depois, que ela deixou um sinal, né? Ela me avisou uma vez que ela foi fazer a terceira cirurgia, que ela tinha deixado um dinheiro na sanca, né? Vocês sabem o que é sanca, né, gente? É aquele gesso decorativo que tem na casa, tá? Isso é sanca. Entre o teto, né? Que tem um espaço lá entre o teto É brincadeira, e... mas isso parece brincadeira, mas não é. Não, é, Quanto tinha ela lá era em dinheiro muito em espécie, assim. tia? Então, na época que ela me falou, ela tinha reservado, por causa da terceira cirurgia aqui em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, ela tinha mais de 200, né, R$ 200 mil. E eu falei, Carmen, você é louca de deixar esse dinheiro em casa. Aí ela me mostrou aonde estava, se caso acontecesse alguma coisa, para que eu utilizasse aquele dinheiro. Tudo bem, passou. Viemos para São Paulo, toda aquela história de cirurgia, ela ficou muito mal. Mas no hospital, que até foi o irmão do Dudu que ajeitou todo o hospital, e no final era tudo particular. Oswaldo Cruz é muito caro. Aí ela passou todo o cheque, pagou tudo em cheque, né? Valores altíssimos. Bom, quando ela voltou, que recuperou, ela não me falou mais desse valor, o que aconteceu, né? O que, né? Deixou de acontecer. Quando ela faleceu, eu pensei, né? Falei, talvez tenha algum dinheiro lá, né? Porque nós começamos a vasculhar tudo, né? Aí foi que o Pedro encontrou o valor de R$ 14 mil. Eu No fiquei telhado. assim, No no telhado. telhado, eu fiquei Em vez de fazer que nem o seu decepcionada. Soares, né? De colocar no colchão, colocou no telhado, que era mais É, trabalhoso. é. O que aconteceu? Depois de encontrar esse dinheiro lá, nós vasculhamos debaixo de colchão, atrás das almofadas do sofá, porque ela tinha o sofá que tinha umas almofadas que saía, né? E foi uma busca incansável. Foi nesse período que o Pedro
encontrou um bilhetinho que o Luiz já apresentou aí para vocês, né? Porque Eles estão vendo o bilhetinho aí, né, gente? é, um ano depois que ela fez a primeira cirurgia, ela mencionou para mim, acho que do Eduardo ter orientado ela a deixar as coisas certinha, né? Por causa dos imóveis que ela tinha. Eu acho que ela acabou, e ela veio falar para mim. Ela falou, Ana, ó, né, eu não sei, ela estava muito mal essa vez, né? Aí ela falou, Ana, tem isso para fulano, isso para ciclano, papá. Eu peguei e falei, não, eu não vou falar nada para ninguém. Você vai deixar isso marcado, registrado, né? Mas não tocou mais nesse assunto. E foi que nesse dia da busca por documentação dela, coisas assim, foi que o Pedro encontrou numa carteira muito já envelhecida, usada, que quase que ele joga fora por estar muito usada. Ele achou que era uma carteira sem importância. Resolveu abrir. Aí foi onde ele encontrou esse bilhetinho que a gente partiu, né, para a questão do inventário, de acordo com o que ela deixou especificado. Se bem que alguns juízes ficaram meio que não querendo fazer esse inventário, porque alegava que ela queria que já determinasse para os sobrinhos, né? E o juiz teve alguns que não aceitou e demorou. Esse espólio foi muito complicado. Na questão financeira de bancos, eu também tive que agir com advogados, né? Sorte que a gente tem lá um sobrinho que é advogado e ele teve que abrir com Alvará, né? Teve um banco que não aceitou a intervenção, né, de advogados, e porque eu tinha que movimentar, eu tinha que fazer compras, tinha que pagar funcionários, enfim, toda a estrutura da loja ficou sob a minha responsabilidade e por ser inventariante nessa história, né? E aí a senhora tinha dinheiro da loja, eu me lembro bem disso, né? Tinha dinheiro da loja, eu me lembro da Tinha no primeira vez que eu vi banco, algo em torno de mais de 100 mil reais, preso no sim, banco, gente preso no banco, mas por preso no banco. força de lei, aí depois o Guilherme pode nos ajudar, a tia Ana não conseguia movimentar, até porque ela não tinha senhas, etc., e Não, era um risco, né? E a gente é muita gente, mas a tia Ana tendo que pagar funcionário, fornecedor e manter os negócios andando, porque eu tinha dito para a tia Ana, eu acho que ela pode confirmar, falei, tia Ana, fecha essa loja, que ela queria, não, esse é um negócio da família, é de vocês, né? Eu falei, tia, eu não quero loja, era o sonho fecha, dela, né? fecha essa loja, né? Eu me lembro bem que eu falei, tia, essa loja foi a sobrevivência da tia Carmen até agora, mas pode ser a morte da senhora, então fecha, né? Porque estava dando muita dor de cabeça, porque não conseguia movimentar, era só com mandato de segurança, né? Que tinha que levar lá para Sim. liberar R$10 para pagar funcionário, era uma confusão, né? E isso se arrastou por quanto tempo, tia? A questão de movimentação bancária. O inventário como um todo aí. O que a senhora lembra, assim, que a senhora fala, né? O inventário demorou quase 2 anos. Foi Quase muito 2 difícil. anos. E outra coisa que também deixou a gente muito assim pressionada foi que alguns fornecedores, essa loja já tinha mais de 20 anos, já estava para 21 anos,
Então, ela tinha grandes fornecedores, né, que confiava, né, Aí, quando entrou a documentação, que demorou para sair toda a papelada de inventariante, aquela história que muitos conhecem, eu consegui fazer algumas compras de fornecedores, mas teve alguns que rejeitaram, não Porque estava em aceitaram. inventário, né? Eles queriam um inventário, a cópia do inventário, mesmo eu tirando cópia da certidão de óbito, não teve jeito. Umas 2, 3 empresas não aceitou, entendeu? Não aceitaram. E foi assim, com muita dificuldade, porque a gente estava pisando em ovos, sabe? Era uma coisa acontecendo aqui, outra lá, outra lá. Então, foi traumatizante. Até comigo, quase que prendem o meu salário de aposentadoria, porque coloquei ela como segundo titular na minha conta, e por falta de. Eles queriam a cópia do inventário, queria por toda a lei, e estava sujeito a perder o meu salário. Aí eu tive que abrir uma outra conta no próprio banco para não perder, né? Então, veja, gente, o drama que foi isso, estou contando muito assim por cima, são detalhes que Problema com que mexe Secretaria de muito. Fazenda, né? Eu me lembro uma vez que eu fui no Muito. escritório de contabilidade em Cafelândia para conversar com o contador por Nossa, conta de certificado digital. Olha, gente, vocês não têm a noção. E quando a gente nossa, recebeu, tia, conta um pouquinho, porque vocês viram no bilhetinho que eu vou até colocar ele de volta aqui, isso pode até dar um subsídio depois para o Guilherme, se for o caso, né? Falar, mas eu não sei se vocês assim perceberam, deixa eu achar aqui, peraí, tia, a tia Carmen, o que ela fez? Ela listou os imóveis, né? Identificando os imóveis aonde estava, faltou até, acho que mais um ou dois aqui, mas ela deixou assim, ó, imóvel tal, estou compartilhando minha vida com vocês, tá? Com a Cândida, mas, tá vendo esse mas aqui, ó, mas em nome do, que sou eu, meu nome é Luiz Eduardo, do Pedro e da Bel, outro imóvel aqui, né? E a gente está falando de imóveis grandes, tá? Imóveis grandes para o tamanho da cidade. Aqui, ó, para o João Tomás, que é esse tio, que é juiz de direito, mas em nome da Thaís e do Thierry, que são primos, né? E mais uma coisa, ela deixou um outro imóvel para a Cecília e Elza. Quem são essas pessoas? São filhas da segunda esposa. segunda esposa do meu avô. Então não tem sanguinidade, não são herdeiros naturais, mas nem aqui e nem na China, né? Então, assim, o que a gente tinha, se fosse fazer isso, lembra o primeiro orçamento que a gente fez integral disso, tia? Quanto custava, a senhora lembra? Só para fazer isso aqui. Fazer o que está escrito. A senhora lembra do valor? Assim, no total de toda essa, chegou quase a 50 mil, 48 e uns quebrados. Isso, Era só... isso Não, isso sem aí... contar o valor dos advogados, entendeu? Isso aí passaria a conta, gente, deixa eu falar, só para exercer essa vontade imediatamente e Foi acabar com o muito, assunto, era mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. Aí nós optamos, agora você está entendendo por que você está aqui, né, Guilherme? Nós optamos em entrar na justiça para que esse bilhetinho
fosse entendido judicialmente como vontade e como testamento. E entramos também na Secretaria de Estado da Fazenda para que fosse liberado os impostos, que é o ITBI, porque primeiro o imóvel teria que ir para o herdeiro natural, no caso aí de grande parte os irmãos, para depois ir para os sobrinhos. Seriam 2 impostos de ITBI e 2 escrituras. E aí a gente entrou contra não, né? Mas entrou solicitando para o Estado de São Paulo vamos dizer assim, que fosse entendido como um testamento, tá? Então, isso tudo para reduzir os custos, né, tia? Que no finalmente ficou em quanto mesmo? Nos finalmente, depois de algumas... idas e vindas, dores de cabeça... aí ficou... Eu sei que no final, o último valor foi 38 uns quebradinhos. 38 mil, porque depois de 2 anos brigando na justiça, né? Brigando. Com o nosso primo, que é advogado, que é filho desse tio que é juiz, né? E outra, de alguma forma, o fato de ser juiz, esse tio é muito Caxias também, né? O máximo que ele fazia era ligar para o colega que era juiz, dá uma olhadinha nesse processo para ver, senão alguém vai morrer aí nesse meio de caminho aí de tanto estresse. Pois né? Porque tinha nós, né? Eu e sua mãe, que estão numa idade meia que podia acontecer, sim. Sim, porque gerou um estresse. Tia, agora a senhora ouviu a história do seu Soares, né? Junto com a Grazi, quer dizer, é uma outra realidade. Totalmente. E a senhora teve a incumbência de viver tudo isso, né? E eu me lembro dessa reunião onde estávamos eu, o Pedro e o João Tomás, e a mãe, né? Minha mãe, aonde a gente achou por bem, né, que a senhora ficasse como inventariante, né? Sim. E eu me lembro que a senhora, assim, meio a contragosto, não queria que eu ou o Pedro ficasse. Isso, né? Exatamente. Eu me lembro bem da senhora querendo que eu e o Pedro ficasse, e nós, pela proximidade, né, eu e meu irmão e minha irmã sempre estivemos mais próximos da tia do que os outros sobrinhos, não é? Então, a gente achou por bem que a tia Ana ficasse como inventariante. Agora, olhando essas duas histórias, o que a senhora diria aí, vamos dizer assim? Seu Soares está errado, está certo? O que eu aconselharia, se é que eu posso dar conselho para alguém? Claro que pode, mas está aqui é para isso. Essas duas experiências que vocês observaram são muito verdadeiras, né? E é que aqui, pelo tempo e não ficar tão cansativo, a gente foi meio que atropelando a coisa, mas são muita coisa em cima. Para mim, serviu de um grande exemplo. Enquanto eu estava vivenciando essas dificuldades, eu pensava comigo, jamais vai acontecer isso comigo quando eu partir. Eu vou fazer como o senhor Soares. Eu estou deixando já o que ficou para mim como herança e o que eu consegui, vou fazer o testamento também. E logo, logo. Porque, gente, eu não desejo para ninguém o que a gente passa. Além do emocional, financeiro, estresse, que você não sabe quando isso vai acabar, e corre para lá, vai para um lugar, vai para o cartório, vai para isso. Gente, não desejo. Desculpe, eu não desejo para ninguém uma situação dessa. Então, se for para aconselhar, gente, o que vocês tiverem, por favor, deixe já alguma coisa adiantado.
sabe? Porque a pessoa que parte, eu não sei o que aconteceu com a minha irmã, sabe? Ela era muito inteligente, mas eu não entendi por que ela não deixou as coisas certas, né? E sofremos, a família toda sofreu com essa história, né? E então, de verdade, aconselho vocês, que são jovens, né? Estão iniciando uma carreira aí, alguns já devem ter bens, então pense nisso, né? Lembre-se dessas duas histórias, Ô, né? tia, uma outra coisa agora, até para não deixar muito cansativo para a senhora, eu sei que a carga emocional do que a senhora está fazendo é pesada, né? É É que eu pesada. tomei bastante lavanda e passei muita lavanda. O vizinho está aqui, ó. Ah, olha Eu aí, estou cheirando ele. que legal, que Senão não legal. tinha conseguido mesmo falar, É, viu? que a Ia carga ficar muito mais difícil. emocional, a carga emocional é grande. Mas hoje aí a senhora com 75 anos, vivendo em São Paulo, onde a senhora sempre quis viver, né? Fazendo as coisas aí que a senhora quer Uhum, fazer, né? Foi para o Nordeste ano passado. Eu já falei para a uhum. tia, torra o dinheiro, vai viver, né? Mas o que a senhora diria para nós, com a experiência de vida, com tudo isso que a senhora passou, foi empregada, foi empresária grande, eu me lembro da confecção, Tentei, quebrou, isso. não por conta da senhora, Uhum. mas muito Não, semelhante à história do seu Soares, com a construção, é, governo aham, se metendo, sim. governo sempre que se Uhum, mete, aí não tem direita, não tem esquerda, governo é, atrapalha a iniciativa privada. Depois a senhora voltou ao ponto de ser vendedora de sapato, alguém que era uma tesoureira daquilo que hoje pode ser uma multinacional, a Veril, depois vocês procuram a é, história da Veril no Brasil. isso. E aí a senhora É, foi é bastante vendedora importante. de sapato, depois reconstruiu um restaurante. A hora que vai realizar o sonho de, bom, agora eu vou morar em São Paulo, recebe a notícia de que a irmã está com uma doença bastante complexa, resolve voltar para apoiar, fica com a incumbência numa hora da vida que eu sei bem que a senhora queria morar em São Paulo para descansar, para fazer a universidade, a USP, Sim. aos Uhum, 60 anos, gente, é, universidade aos 61 anos, e aí a senhora pega esse abacaxi do inventário. Então a senhora já passou por muitas histórias. sim. O que a senhora diria para nós? O que a senhora faria diferente nas finanças, na carreira? O que a senhora faria diferente? Olha, assim, as coisas minhas, eu sou bastante controlada, né? Assim, Sempre foi. é. Agora, eu acho que eu pequei um pouco, eu já conversei isso com os meus sobrinhos. Eu acho que eu deveria, como no cansaço, na história de estresse, eu nunca quis mais continuar, né, com o trabalho com a loja, mas eu acho, depois de algum tempo, que você esfria a cabeça, eu acho que eu deveria ser um pouco mais persistente, né, e enfrentar as dificuldades. Por um outro lado, eu também penso que acho que chegou um momento, eu não tinha mais emocionalmente, eu não tinha mais condições de continuar com a loja. Mas eu acho assim, que as pessoas que estão iniciando um trabalho, uma empresa, tem que ter muito cuidado, muito carinho, e é aquilo que a gente sempre brinca, né? 10% de dedicação, mas 90% de suor. É trabalho, mais trabalho. E olha, outra coisa, o,
quem engorda O boi? o boi é o dono, né? Então, por mais eu falhei também nessa parte, porque pelo meu cansaço eu deixei a loja, né? E voltei para São Paulo, mas deixei com pessoas de confiança. Só que, infelizmente, não deu certo, não deu certo. Eu tive que realmente encerrar a loja. Por isso que eu falo, o importante é o dono estar perto ou dentro e vigiando constantemente Sim. todo o trabalho, né? Todo o seu bem, né? Principalmente quando se trata, quando a gente tem funcionário, né, gente? Porque confia, mas tem um limite também, a gente sabe. E o E que a foi, senhora faria de exatamente igual, tia? Estou fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o seu Soares, né? Então, estou entendendo aí, olha, eu seria mais persistente, eu enfrentaria mais os desafios, eu ficaria mais presente, né? Que é o olho do dono que engorda o boi. Ok, isso é o que se a senhora pudesse voltar e fazer novamente, a senhora faria. E o que a sim. senhora faria, olhando hoje aí, né, com toda essa experiência de vida, a senhora faria assim, ó, no campo das finanças e da carreira, o que a senhora faria exatamente igual? Eu seria mais atenta Mais e atento. mais cautelosa. Ah, legal. É. Então, porque tudo requer muito trabalho, muita pesquisa, muita. Hoje, o mundo é muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Entendi. Uhum. Então, hoje está mais difícil, muito mais difícil que na época nossa, né? Na minha época, no caso. Então, eu acho que tem que estar, assim, toda a atenção voltada Uhum. e sempre procurando se especializar, acompanhando, atualizando, né? A gente Uhum. sabe que é muito rápido, né? Muda. Eu lembro quando a gente ia fazer compra, a gente procurava as novidades, e porque as concorrências estavam vindo, né? Aham. Aham. E então, se você não andasse, vamos dizer assim, um passo à frente Sim. daqueles concorrentes, você ou ficava, né, para Sim. trás. Então, foi isso uma preocupação muito grande que a Carme tinha. E eu aprendi muito isso com ela também, né? Sim. Sempre o melhor, sempre o melhor. Tanto é em 20 e poucos anos de empresa, de loja, que tinha desde moda feminina, masculina, infantil, nós nunca tivemos problema de uma devolução de mercadoria por estar com o encolheu, ou manchou, Uhum. ou furou, sabe? A malha furou. Nunca. Por Legal. quê? A gente zelava pela qualidade, né? Uhum. E, Uhum. e quando eu trabalhei também no restaurante, ele cresceu por quê? Pela qualidade do serviço, Sim. pela higiene e Sim. atendimento, Ah, né? Isso na questão de alimentação. muito legal. Muito legal. Gente, eu vou abrir uns minutinhos aí para que, se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para a dona Ana Maria Dias Parra, mais conhecida como minha tia, Tia Ana, que é tia Ana, eu vou deixar vocês à vontade. Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Pode mandar no chat, que eu repasso aqui para ela. Enquanto vocês pensam aí. Bom, gente, qual foi meu objetivo aqui? Mostrar para vocês alguém em vida se planejando para que evite todo esse transtorno que a Tiana viveu, mais evidentemente, e eu à distância.
tá? Então, assim, o objetivo é a gente se preparar, é criar motivos para se organizar financeiramente desde já, que é para poder deixar sequer aí uma herança, por mínimo que seja, para os filhos. Porque vocês viram a tranquilidade da Grazi como filha. Olha, eu tenho uma estrutura, não é? E vocês viram a pressão de alguém que não tinha estrutura nenhuma, que não recebeu isso dos pais, né? Seja por que razão. E também o outro lado da moeda é alguém que está recebendo e está recebendo organizadamente. E alguém que recebeu um negócio desorganizadamente. Tá claro isso? Eu quis fazer esses contrapontos. Agora eu falo assim, tem muitas coincidências nessa história, né? Quem constrói patrimônio normalmente são empresários, são donos de negócio, em geral, não é? E é interessante, agora, isso não foi combinado, acreditem, eu acho que eu tenho crédito com vocês que estão aqui. Não, nós não combinamos o discurso, né? O que eu mandei foi um roteiro de conversa que ficou meio que esquecido. Ficou meio que esquecido. Mas é interessante que ambos convidados, ilustres convidados, é uma honra para mim ter o seu Soares e a tia Ana aqui com vocês, mas ambos nos aconselham a seja persistente, tenha paciência, né? Ó, vai ter 90% de suor, olha, o olho do dono engorda o boi, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa com isso, tá? Vocês não têm nenhuma dúvida? Tia, brigadão. Eu sei o quanto foi, eu imagino, eu não sei. Eu imagino o quanto foi difícil aí para falar da tia Carmen e de tudo aí que a gente viveu junto, né? Graças a Deus, hoje isso tudo está resolvido. Os imóveis todos na mão de quem a tia Carmen desejava. Não é? E eu vou confessar um negócio para vocês. Se não fosse o bilhetinho, eu nunca falei, eu acho que isso para a tia Ana, ela vai ouvir agora. Se não fosse o bilhetinho da tia Carmen, não é? Como herdeiro desse negócio, vamos dizer assim, em absoluto, eu deixaria imóvel ir para quem não é herdeiro direto. Sequer eu deixaria esses imóveis ir para irmão e para irmã, que é minha mãe, e eu sou beneficiário direto disso. Eu deixaria tudo para a tia Ana. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui, não. Eu estou falando isso porque a tia Ana e a tia Carmen sempre se apoiaram e sempre moraram junto e ajudaram, etc, etc. Mas em momento algum da vida, a tia Carmen falou que queria deixar de presente imóveis para herdeiros não naturais. Algumas conversas que eu tive com a tia Carmen, ela mencionou de deixar para os sobrinhos. Ela sempre me falava assim, porque aí não faz parte do contexto, mas eu sou meio apartado de parte da família aí, né? Então, eu até soava mal e a tia Carmen sempre falava para mim, ó, o Thierry e a Thaís são sobrinhos também, tá? Deixa eu te avisar, né? A tia Carmen sempre falava isso para mim. E eu falava assim, mas tia, eles nem vêm aqui, nem conversam, né? Enfim, e a gente sempre muito próximo. E eu vou dizer, se não fosse o bilhetinho, ontem eu falei isso para o seu Soares, ia dar um pau danado, porque assim, eu sou muito paciente, né? Eu não gosto muito desse ditado, mas é o que me vem na cabeça agora. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entrei, eu dou a boiada inteira. Né? A tia Ana me conhece e sabe que eu sou tinhoso com esse negócio. Eu reluto para entrar na briga, mas depois que entrei, eu não saio mais, não.
Só se me matar ou eu matar o outro lado. E o Verdade. bilhetinho da tia Carmen, embora da maneira errada, e aí eu já vou introduzindo o Dr. Guilherme aqui, me poupou de fazer isso. Quando eu vi o bilhetinho escrito, reconheci que era a letra da tia Carmen e a assinatura dela, eu me calei. Eu falei, vai ser do jeito que está escrito. Né? Então, gente, é bem, como fala, a maneira certa de fazer. Então, o Guilherme vai poder nos orientar aí um pouco. O Pedro está falando assim, tia, tem um monte de inscritos aqui, exemplo de vida, muito bacana a sua história, tia Ana, parabéns. Muito aprendizado com essas duas situações, grata, olha que legal. Que aprendizado, histórias de vida que nos encorajam, um alerta, é isso mesmo que eu queria fazer, para nós que temos algum bem para deixar para os nossos filhos. Exatamente. E tem aqui, ó, deixa eu dar um pitaco rapidão. Pode dar, abre o microfone e manda ver. Gente, só dar um pitaco aí rápido, né? Eu achei impressionante a diferença dos casos, e principalmente no final, ali, quando a gente estava falando com a... Como que é o nome da filha do senhor? A Grazi. A Grazi. E ela disse assim, né, que ela estava naquele momento, inclusive, se preparando para receber aquilo que que ainda virá. Né? Olha como as coisas são. Ela está tendo a condição de se preparar de alguma forma, com conhecimento, sei lá, de que outra forma, para receber o que ela vai receber lá na frente. Enquanto a gente está vendo aí a dona Ana, que recebeu a bomba no colo e teve que se virar de uma hora para outra, né? E, enfim, a gente soube, com certeza que, dona Ana, a gente soube só um trechinho da história toda, né? Tem muita coisa aí dentro que vocês passaram. Tem mas sim. Não teve como se preparar, não teve como se planejar, não teve. Não teve como fazer isso. A questão que eu fico pensando é assim, o que é que você e eu vamos optar a partir de agora, eu e você, nós não temos mais a possibilidade de dizer que nós somos leigos, que nós não sabíamos que tinha que ser feito algo, sabe? A gente não tem mais essa opção. A partir de agora, eu e você temos uma escolha, que é a seguinte, nós vamos dar a liberdade para a nossa geração de se preparar para o que vai vir depois do que nós formos embora, ou nós vamos deixar eles com a bomba no colo para se virar com o que for. Eu acho que é isso que ficou na minha cabeça. Assim, o que é que eu vou escolher? Né? Deixar a bomba estourada ou deixar a opção de se planejar comigo ainda em vida? É bem sério essa... É bem isso. É bem ponto isso. importante, né? A gente está falando de uma pessoa que teve uma condição de saúde complicada depois pelo câncer aí, né? Filho, só um pouquinho, Davi. A gente teve essa questão de saúde, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã eu não esteja mais aqui falando com vocês. Não tenho nada, né? Não tenho nada, não tenho nenhum problema de saúde, mas talvez amanhã eu não esteja mais aqui. Só Deus sabe as coisas, né? Exatamente. E se isso acontecer? Porque às vezes a gente fica nessa, não, né? Tem tempo. Né? Tem tempo. E vai deixando, né? E se a coisa acontecer? E daí? Como é que vai ser? Então, para mim, gente, ficou muito isso, sabe? Essa questão de tomar essa ação logo. Sabe? Fazer algo logo. Porque, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí, para passar a bola para você, Luiz, eu queria só recomendar, gente, para vocês o seguinte. Primeiro, dentro da nossa plataforma, você tem o curso de Finanças Pessoais do Luiz. Aqui dentro do curso de Finanças, você tem essa aula aqui, ó.
Eu acho que essa aqui, ó, 16, passando o bastão, se não me engano é essa, né, Luiz? É. Você tem a obrigação de assistir essa aula depois de tudo isso que você viu aqui. Obrigação de assistir essa aula. Não tem jeito, você precisa assistir, porque aqui o Luiz trata exatamente disso. E óbvio, depois você vai poder assistir novamente toda esse bate-papo que nós tivemos aqui e mais o que vai vir com o Doutor Guilherme. Dr. Guilherme aí, né? Uhum. E além disso, eu queria recomendar para vocês esse filme aqui, ó, que eu assisti ontem. Chama Invencível. Assisti ontem, não perdi o sono de madrugada e assisti esse filme ontem. Eu já Chama assisti. Invencível. É muito bom, muito bom. Se prepara aí pelo o estômago para assistir, mas eu acho que vale a pena assistir esse filme depois, principalmente de tudo que a gente ouviu, tanto da Dona Ana quanto do senhor Soares. Persistir, não desistir, independente a despeito de qualquer coisa que a vida estar preparado e realmente se tornar invencível, sabe? Enfim, assista esse filme e assista a aula lá. É isso. Vai lá, Luiz. Beleza.